Olá você, chegamos, rapaziada. Olá alunos, olá alunas, né? Aula 37. Dobradinha 37, meu amigo. Dobradinha Eu e o 37. craque da redação. Ah, professor Laércio, companheirão. Boa data. Uma pergunta. Datas, falando em boa data. Boa data. Datas relevantes, datas que são marcantes, costumam cair em redação? Sim. Sempre atento, e bom que essa nossa dobradinha, Laércio, traz essa temática, sempre atento porque essas datas cheias, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 90 anos ou 40 anos, que é a nossa prática de hoje, valem a pena. Exatamente. 40 anos do fim da Guerra do Vietnã. Vietnã! Data marcante porque essa guerra inspirou inúmeros filmes de Apocalipse Now, a Francis Ford Coppola. Bom dia, Vietnã. Né? Robin Williams, né? Robin Williams, o fantástico saudoso Robin Williams em Bom Dia, Vietnã. Inspirou a sétima arte de maneira espetacular. É uma ferida na vida do estadunidense. Sem dúvida. Marcante. O Vietnã venceu a guerra, mas não levou. Tem um monte de contradições em tudo isso, né? Uma guerra estúpida, não tenha dúvida disso. Uma guerra estúpida. Todas as guerras o são. Não há guerra que Mas se essa justifique. caprichou, né? Mas essa caprichou na estupidez, nessa vertente de os Estados Unidos serem imperialistas mesmo, dominadores, e exacerbarem tudo aquilo, e em nome dos direitos da humanidade, invadirem o Vietnã como fizeram, e Ho Chi Minh, e caminharam daquela forma estúpida. Uma guerra que deixou consequências drásticas, não só na economia norte-americana, isso tem que se levar em conta, a economia norte-americana ficou fragilizada, assim, com os gastos enormes feitos ali, mas a moral do norte-americano, essa ficou mais afetada ainda, exatamente porque uma guerra que foi perdida. Os norte-americanos perderam, eles perderam pela sua autossuficiência. E olha, armamento incomparável, a quantidade de armamentos que eles possuíam. Vou mostrar esses números já. Sim. Todas as condições favoráveis do ponto de vista tecnológico, mas eles perderam pela cotidianidade, a persistência do Vietcong. E é claro, né, o Vietcong nessa linha. O Forrest Gump, Tom Hanks, eles tiram um sarro disso, né? Sim. Você fazia o que lá? Andava. Corria. Chovia. Era isso. É o cotidiano nada é. Que você acabou de argumentar. Para fazermos uma redação, você quer já mostrar alguma coisa ou eu vou fazer uma provocação com a... Isso, vamos apresentar, exatamente. Por favor, Gerson e Reginaldo, coloca na tela esse quadro aí que nós preparamos para que possamos trabalhar. Como nós trabalhamos com atualidades, estou dizendo da onde tiramos. BBC Brasil, uma fonte que você deve consultar sempre. E eles fizeram um destaque que pode inspirar as bancas, pode inspirar muito as bancas. São os 10 dados sobre a guerra e suas consequências. Mas primeiramente, eu quero que você veja onde está o Vietnã. Vamos localizar. Tem aqui o mapa do mundo, certo? O Vietnã está aqui, ó, neste pontinho. Entenda, se eu tivesse aqui uma rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, aqui está o sudeste asiático e você está vendo aqui toda a área Vietnã antes da separação, ok? Vietnã antes da separação. Note que não tem nada de separação aí, não separei na hora de montar este mapa. E aqui, ó, você está vendo o Vietnã separado, norte, sul. E isso aqui é o resultado da guerra quando acabou em 75, tá bom? Com a capital Hanoi para o norte e aqui Saigon no sul. Marcou isso, localizamos mais uma vez, tira a fotografia mental aí. Tirou mais essa? Gravou. Agora vamos aos 10 problemas que vão dar base para o professor Marlos indicar o desenvolvimento da sua redação. Primeiro, tem que entender que o Vietnã foi resultado da rivalidade da Guerra Fria. Exato. O antigo Vietnã do Sul dependia do quem? Da ajuda militar dos Estados Unidos. Enquanto que o outro Vietnã... De quem? Dos soviéticos e da China. Vamos lá, vamos fazendo um ping-pong aí. Professor Marlos, aqui que a coisa
é assustadora dentro daquilo que você tinha falado. É. Número de soldados. Pessoal, 2,5 milhões de norte-americanos. volta só um pouquinho aqui antes de nós olharmos esses números. Todos esses dados que nós vamos ver aqui, acho que o aluno pode ir pegando esta ideia para ele transformar em texto. Sim. Perfeito? Sem dúvida, porque essa primeira introdução que o professor Laércio citou, do ponto de vista geográfico, é perfeito, para dar uma dimensão de que esse conflito aconteceu numa região inóspita para o norte-americano e uma região que serviria apenas como um pretexto para mostrar a superioridade dos norte-americanos sobre russos e chineses. Em termos de área... Soviéticos e chineses à época, desculpem, não, hoje russos, soviéticos e chineses à época. Em termos de área, não é nada. Coloca o mapa lá enquanto o professor Marcos comenta. Por favor, joga o mapa na tela. Veja, aí está. Qual é a dimensão? Nada isso aqui, ó. Nada em longe, né? Fazendo essa linha, que faz os Estados Unidos, que estão do lado de cá. Olha aqui os caras do... Puxa lá. Poderia ir pelo outro lado, mas está muito longe o Sudeste Asiático. E o quê? E riquezas naturais? Petróleo? Vietnã tem petróleo? Não tem. Não tem petróleo. Vietnã tem ouro. Vietnã tem jazidas de minérios diversos. Vietnã tem pedras preciosas. Não tem. Então, ali era uma questão moral, só que totalmente equivocada. E esse número espetacular de soldados... Vamos ver aqui? Nascido em 4 de julho, outro filme. Exato, com Tom Cruise. Tom Cruise vivendo, nascido em 4 de julho. As sequelas das dezenas de filmes. Eu vou trocar a cor disso aqui. E todos eles, efetivamente, maldizendo a própria conduta do norte-americano, porque os campos que são mostrados, nós falávamos, você falava sobre o Gump, Forrest Gump. O que acontece ali com o Lieutenant Dan? Que é o que acontece. Aí, qual é a preocupação dele? Aquela primeira cena que os dois chegam, ele e o amigo, né? De lábios proeminentes. Não é? O cara que só... camarão, sabe tudo sobre shrimp, camarão. Qual é a brincadeira? Aprendi a palavra em inglês com ele. Qual é a brincadeira ali? Ele mostra que não tem, a guerra é inútil. Tanto que ele está usando o vaso sanitário e ele diz, o principal cuidado, você tem que ter cuidado com os pés. Então, cuidado com os pés. Não havia nada que justificasse eles estarem ali, e isso o filme trata, como você muito bem mencionou, ironicamente. Sabe que essa frase, cuidado com os pés, é do Che? Eles captaram ali porque perguntaram para o Che qual é a melhor... O que um combatente precisa? Ele respondeu, los pies. Porque se um combatente não puder andar... Se não puder andar, ele não tem o que fazer, não tem que combater. Vamos para os números, coloca lá, por favor. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram na guerra. 2 milhões! Em 68 havia 536 mil deles combatendo. Em 73, os Estados Unidos aceitaram um cessar-fogo. As forças do Vietnã do Sul eram cerca de 700 mil, enquanto no Vietnã do Norte somava-se 1 milhão de combatentes. Coisa assustadora. Continua, olha o item 3, que coisa maluca. Mais de 58 mil americanos e ao menos 1,1 milhão e meio de vietnamitas morreram. Olha o número descomunal de mortes. E mesmo assim os vietnamitas podem se considerar vencedores. 58 mil. Eu estive, só um testemunho pessoal, eu estive no memorial dos 58 mil mortos. E até hoje, os veteranos ali vão de cadeira de rodas e ficam ali protestando, reclamando, porque eles são abandonados. Sim. E a sequela é uma ferida que não cicatriza, sob hipótese alguma, porque ainda as indenizações que continuam sendo pagas... Gigantescas. E a manutenção às aposentadorias, a aposentadoria por invalidez, as questões psicológicas, porque eles viveram num front completamente despedaçado. Né? Perfeito. Por isso os filmes falam sobre isso. O Bom Dia Vietnã com Robin Williams traz também toda essa ironia de um povo sendo enganado pelos norte-americanos que se colocavam lá numa posição de viemos aqui para ajudar. À semelhança do que os norte-americanos fizeram no Japão pós-Segunda Guerra. Perfeito. Então, liderados por MacArthur, a intenção ali era bem clara, vamos ajudar. E é claro que a presença norte-americana no Japão deu certo equilíbrio, mas ali o Japão estava de cócoras. Né? O Japão estava de cócoras, não o Vietnã não. Então, e foi isso que aconteceu no sentido contrário, né? Uma perda. Volta lá para o texto para terminarmos. E aí diz o seguinte, algumas estimativas falam que 3 milhões de mortos, embora oficialmente 1,1, mas
Acredita-se que os E é vietnamitas provável. chegam a 3 milhões. E é provável. Outros países envolvidos, a gente pensa que é só Estados Unidos e a Rússia, a então União Soviética, né? E a China. Que participaram. Mas vamos lá. Guerra é uma guerra internacional, porque envolveu vários países. E algumas nações enviaram. Não? Quem lá? Ó, Coreia do Sul, Tailândia, Austrália participou da brincadeira, as Filipinas E a Nova Zelândia. E Mas a China... é claro que, geograficamente, até que você vai dizer bem melhor do que eu, há uma justificativa ali pela proximidade. Pela proximidade. Só pela proximidade. Só mas por isso. os Estados Unidos não. Não, os Estados Então Unidos não tinha tem, sentido. não tem o que discutir o porquê de os norte-americanos terem se É preocupado. que eles achavam que seria uma continuamente. guerra rápida, né? E aí subestimaram. É o erro crasso que se faz sempre de alguém que está numa situação de superioridade. Historicamente, as guerras mostram isso, esses líderes de grandes guerras, quando ele se coloca numa posição elevada de simplesmente subestimar, quebra a cara. Quebra a cara mesmo. É a grande... Eu sempre até, já tivemos outras discussões, guerra se faz não quando está na desgraça, faz no otimismo. Sim. Não é uma ideia minha, vários autores defendem essa ideia. Volta lá para o quinto item, diz o seguinte... Guerra aérea. Olha que coisa maluca esses números. Sim, porque a tecnologia. A Força Aérea dos Estados Unidos lançou 6 milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. As forças aliadas do Vietnã do Sul, Austrália e Nova Zelândia lançaram 1,4 milhões de toneladas. E você vai passar de 8 milhões de toneladas de bombas. E é isso aí, falar só Olha o que significa isso. Não, olha o que significa isso. Olha o que significa. Durante 20 anos... eu precisava de um outro número aqui. Esse aqui é só um dado... deixa eu voltar porque eu estava pulando. Bom, Isso aqui é mais do que o dobro do que se jogou-se durante toda em cima da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Você consegue imaginar que durante toda a Europa, na Segunda Guerra Mundial, jogou-se só metade das bombas que jogou-se sobre o Vietnã? Tem uma coisa errada. Tem. As 3 indústrias poderosas dos Estados Unidos e uma indústria dessas dando risada. Sim. Quais 3 indústrias? Tabaco, álcool e armas. A indústria armamentista liderada por muitos e muitos republicanos, claro, com democratas também, mas com inúmeros republicanos sérios, mas com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque a lucratividade... Mas 6 milhões de toneladas de bomba. Para com isso. Quanto? Nem o Stark, o Homem de Ferro, venderia tanta... Nem o pai dele vendia tanto armamento. O que eu me lembro claramente é a Unapalm. Eu achei uma das marcas, e aí entraria no texto, não é? Isso que o estudante coloca, é necessariamente no desenvolvimento da crueldade, e não deixaria de mencionar o Unapalm como uma arma de destruição sem direito à mínima defesa, porque incendeia a todos. Então, o Napalm ali presente, e nos filmes que nós citamos isso é comum. A gente vê os montes. E você falou no início que foi uma guerra imbecil. Não, veja esse dado. Eu não consigo, eu não consigo entender como uma guerra com qualquer utilidade. Eu sempre vi o Vietnã como uma guerra inútil. Sempre. Tudo que li sobre o Vietnã... Durante 20 anos, acreditou-se que um tanque do Vietnã do Norte, o número 843, tivesse passado primeiro para Saigon para fazer o conflito. 20 anos depois, não. Descobriram que foi o 390. Para mostrar. Parece que é um dado imbecil, mas ele é imbecil no seguinte sentido. Para provar que a guerra era imbecil. Os caras nem sabiam porque estavam começando o diabo da guerra. O sentido da batalha deles, é claro. Vai para a próxima lá, por favor. Arma icônica. Esse daqui, a gente vê sempre esses fuzis, né? Ele é o exemplo, entre aspas, da desgraça, né? Essa arma que, pela versatilidade, pelo jeito, ela é muito capaz em destruir, mas é a arma AK-47. Oitavo diz o seguinte, olha, um legado controverso. Isso aqui é importante, eu acho que no texto, hein? Olha o que ele diz. Sobretudo no desenvolvimento. Esse é um item que você vai jogar aqui, olha. Vamos lá. Legado antes da gente ler, veja lá. Isso. Legado controverso. É aqui no desenvolvimento, porque o que o professor Lécio trouxe todo o tempo é necessariamente uma argumentação do quê? Uma argumentação de prova concreta e uma argumentação de autoridade. Então, o que você... quando você trouxe índices, como, por exemplo, esses índices das bombas, então aqui nós temos o quê? Prova concreta. Perfeito. Porque são os dados. Agora, você começa a mostrar, e aí a BBC é a fonte, certo? E aí você começa a mostrar, porque sempre tem que se mencionar a fonte de bom tom, e aí você começa a mostrar o quê? A elucidar também outro fato.
Qual o fato que você elucida aqui? O argumento de autoridade. Por que o argumento de autoridade? Porque diante desse argumento de autoridade, o que estamos fazendo? Nós estamos vendo situações que ocorreram, como nesse caso, esse legado. O que você deixou como herança, é uma herança controversa. Por quê? Veja lá, volta para o texto, por favor, diz o seguinte: o Vietnã pediu, sem sucesso, compreensão às vítimas de quem? Agente laranja, a desgraça, substância química jogada pelas tropas dos Estados Unidos no solo para destruir plantações agrícolas, desfolhar as árvores, aqui causou um dano ambiental espetacular e automaticamente os esconderijos do inimigo que causou danos. Até hoje nascem crianças extremamente deformadas. Por conta disso. O ambiente no Vietnã não foi recuperado. Você imagine, a árvore completamente fechada, o Vietnã com uma grande quantidade de água, árvores ombrófilas, amigas da chuva, que cresciam de forma exuberante e os vietnamitas se escondendo ali. Então, passava aquele agente laranja, desfolhava, além de matar a pessoa, na respiração, água e tudo mais, contaminada. E daí... Este legado ambiental... E daí a árvore ficou bonitinha. Este legado ambiental... É uma dívida que os Estados Unidos têm com o mundo, não com o Vietnã. Pois é. Com o mundo. Mas aí e os norte-americanos, tantas vezes, entenda, guardadas as proporções, os norte-americanos sempre se colocam como vítimas contra armas químicas. Ora. Eles que ensinaram como é que usa, né? Isso, Eles ensinaram como Pare usa. com isso de dizer que no Afeganistão, aquela questão do Iraque, outro engodo, outra mentira, outra falácia. E o Iraque estava repleto de... Nunca se achou no Iraque sequer uma arma química. Agora, no Vietnã, de fato, também não se achou uma arma química. Porque foi usada. Centenas, milhares de armas químicas provocando, isso é perverso, por isso que o próprio povo norte-americano, que primeiro comprou esse engodo, num primeiro momento o povo norte-americano comprou esse engodo. Mas não sabia do que era Vietnã. Mas depois, com o passar do tempo, com os relatos das vítimas, dos próprios soldados que voltavam, diziam assim, mas isso aqui é um inferno, porque eles foram os primeiros a denunciar. E aí tem a questão da imprensa. Importantíssimo. É a primeira vez que uma imprensa está tão presente. Não ao vivo, mas depois precisou mudar. Isso. Tem um jornalista brasileiro, o José Hamilton, que faz o Globo Rural. Ele perdeu uma perna nessa... Eu já ouvi ele falando várias vezes sobre isso e li no seu livro. Ele perde a perna no Vietnã, porque pisou numa granada, ele acompanhava nesse momento... O que ele estava fazendo lá, o jornalista brasileiro? Estava acompanhando as tropas dos Estados Unidos. Né? Ele era correspondente. E é interessante, esse jornalista, ele merece aplausos sobre vários Um dos grandes jornalistas que o Brasil tem. Confesso também que faço coro contigo. Sou fã dele. Acompanhar as reportagens, as matérias que ele faz especificamente com um tom sempre narrativo, é maravilhoso. São os poucos programas, minha opinião, veja só, não temos esse receio de externar a opinião, um dos poucos programas globais assistíveis. Claro, e com uma qualidade fantástica. Cedinho, mas ao mesmo tempo, e não tem nada a ver com caipira, nem com sertanejo, nem com jacu. Jacu é quem tem essa concepção, tá? Entendeu? Boa. Então, sem ofender, porque é um pássaro também. Sim, e lindo. Exatamente. Um canto fantástico. Mas Globo Rural sem dúvida nenhuma, um dos grandes programas da TV brasileira, nas suas várias e várias vertentes. Quando esse jornalista entra, sempre tem uma matéria que é valorosa, sem dúvida, sem dúvida. Vamos para a nona, que diz o seguinte: mais de 1 milhão dos chamados boat people, que viajavam em barcos, né, fugiram do Vietnã do Sul entre 75 e 89. A maioria se estabeleceu nos Estados Unidos, tanto é que tem a comunidade vietnamita nos Estados Unidos é gigantesca. O número de restaurantes em Nova York com comida vietnamita é espetacular. Eles têm é um povo que sofreu muito e se superou nas suas desgraças. Veja o que diz o item 10. Para fechar. Estados Unidos e Vietnã normatizaram suas relações em 95. Olha, é recente, né? Em um amplo acordo. E um amplo acordo só em 2013, há 2 anos. 2 anos. Por isso que ganha mais força ainda esse dado dos 40 anos. O comércio bilateral movimentou, em 2014, 35 bilhões de dólares. Então, vamos lá. A gente encontra hoje muito, mas aos montes. Você pega a etiqueta da tua camisa, está escrito lá. Você vê que a marca é
dos Estados Unidos, mas ela é feita no A Vietnã. nossa eu dou a prova. Sim, a nossa não, a nossa A é feita nossa eu aqui, dou prova. montada aqui em Curitiba. Mas quando está escrito Vietnã, as empresas dos Estados Unidos vão lá porque é mão de obra barata. Sim. Mão de obra barata. E depois reclamam, né? Depois reclamam. Lá, Taiwan, Sim. na própria China, e depois reclama, por quê? Porque tem... Não, veja só. Então, esse é um tema que suscita, né, amigão? Uma introdução, apresentação da temática. Então, apresentou o tema, mostra Vou que passar na você frente sabe. para você ter espaço aí. Isso. Mostra que você sabe, apresentou o tema, depois você faz toda essa fundamentação e aí chegamos à conclusão. Qual seria a conclusão aqui? Claro que se você entra numa dissertação, num texto argumentativo, a conclusão é a crítica a uma guerra desnecessária, uma guerra que não só financeiramente abalou os Estados Unidos e, na mesma linha, mexeu com o mundo, porque o que acontece nos Estados Unidos tem uma interferência no mundo, mas pior do que isso, porque é mais grave, dizimou Massacrou um povo. milhões de pessoas. Massacrou um Então, povo. no momento que você dizima milhões de pessoas, não há justificativa para esta guerra. A conclusão há de ser uma crítica a guerras assim, para que a humanidade em 2015 não repita o Aliás, não repita o século XX. Quais filmes, então, além de Apocalipse Sinal, Bom Dia Nascida Vietnã? em 4 de julho, 4 de julho. Forrest Gump, o próprio... o que nós vamos colocar? O Franco Atirador, várias situações do Franco Atirador também. Nós temos uma com Robert De Niro, que é espetacular. Sim. Nessa. Então, são vários filmes aí que você pode assistir e que dão, claro, uma visão, mas perceba, em todos esses filmes há uma coisa em comum. A crítica ao governo norte-americano. E se você quiser ver um filme imbecil sobre a situação, para você ver como ainda eles pensam de uma maneira imbecil, assista quando o Chuck Norris vai ao Vietnã, né? Ou o próprio Stallone vai ao Você Vietnã. só tem um neurônio. Não se preocupe. Você vê que aquilo não é o suficiente. Tá? Um neurônio é o suficiente. Tá certo? Fechamos a conta, então? Fechou, meu irmão, fechou. Até a Grande próxima. abraço. Até a 38. Mais. Tchau, tchau.